Bem, pessoal, o planejamento da aula de hoje é continuar aí o entendimento sobre formulários, falar mais um pouco sobre eventos, mostrar para vocês as classes já, como é que a gente cria, como é que a gente faz. Vamos ver aí uma text box, uma combo box, o que é. E vamos ver se a gente faz uma mini calculadora só para trabalhar os objetos visuais e usar múltiplos formulários, beleza? Então vou começar com múltiplos formulários, porque o nosso projeto já tem um. Então eu vou criar um outro formulário aqui. Pessoal, eu agradeço o silêncio a partir de agora, por favor. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar um formulário para ser o navegador aqui, o menu. E aqui na Program CS a gente vai mudar do principal para abrir o FRM menu. Beleza? Ele vai abrir o menu primeiro. Eu costumo chamar o menu de principal, mas como a gente criou o principal na aula passada, eu dei esse nome. Aqui eu vou dar o nome para ele aqui de... para ter similaridade com a aula de segunda. E aqui começam os atributos do formulário que são interessantes, que é o Windows State, para ele começar maximizado. Quando o sistema iniciar, ele já vai abrir ocupando a tela inteira. E o is MDI Container. Você vai transformar esse formulário num container de outros formulários. Os formulários vão abrir dentro dele. Essa é a ideia. Ele não vai abrir solto no Windows, vai abrir dentro dele. Então eu vou transformar, ele até muda a carinha, tá? O controle que a gente vai usar é o menu strip. A gente vai colocar aqui, se a gente colocar o E comercial antes, ele vai sublinhar a primeira letra ali, se apertar o Alt C, ele vai entrar no menu. Se você colocar um traço, ele coloca a divisória. E o sair. Aqui eu tenho que dar nome para o menu. Primeiro eu vou colocar um E comercial aqui no G. Vou dar nome para o menu. Vou dar nome para o botão sair. Beleza? Eu posso fazer isso aqui e usar também o Context Menu Strip. Ó. Esse Context Menu Strip, quando você aperta o botão direito, ele abre. Mas você tem que dizer de quem que ele é. Aparece aqui no formulário, ó, Context Menu Strip. Ó. Tá vendo? Então eu vou dar um nomezinho para ele aqui. E no formulário eu vou colocar ele como menu suspenso. Cadê o menu strip? Beleza? Eu clico nele, ele aparece.
Aí aqui eu vou colocar só o gênero. Eu vou chamar ele aqui de menu gênero. Show? Depois a gente vai usar ele aqui. No sair é o this.close. Ele vai fechar o form, como ele é o form que abriu no Application Run, ele vai encerrar a aplicação. Beleza? Se não me engano, a gente pode usar também o Application End. Aí ele encerra mesmo. Se tiver outros formulários soltos abertos, ele vai tirar todo o aplicativo da memória. Então aqui, ó, estou mandando executar. Estou saindo do tempo de desenvolvimento, entrando no tempo de execução. Vai abrir. Se eu clicar com o botão direito, ele abre aquele menu strip que a gente colocou pro form. Beleza? E aqui no sair, ele encerra e volta. Tá? Aqui eu vou mostrar a diferença de um formulário filho para um formulário não filho, para vocês entenderem, que vai ficar claro quando a gente instanciar. No menu gênero, eu vou criar um formulário aqui que eu vou chamar de FRM gênero. Por enquanto é esse formulário aqui, que eu vou chamar ele aqui de cadastro de gêneros. Para ficar claro. Aqui no menu, o que acontece? O formulário ele é uma classe. Isso é importante, que a gente está entrando em conceitos bem técnicos, tá? O formulário é uma classe, ó. Se a gente entrar aqui, ó, ele é um class que ele precisa ser instanciado. Ele precisa ser colocado na memória, em alguma variável. Então o que você vai fazer aqui, ó? Você vai primeiro colocar ele na memória para depois utilizar. Deixa eu renomear esse cara aqui para aula 1, senão eu vou clicar nele toda hora, porque tem 20 anos que eu programo meu menu como formulário principal. Toda vez que eu pensar em menu, eu vou clicar nele. Então, deixa eu mudar aqui. Então a primeira coisa que você vai fazer é colocar a classe na memória como um objeto. Então você vai dizer o nome da classe que você quer instanciar, vai dar um nome qualquer para ela, aqui é um nome qualquer, e vai dar um new nela. Nesse momento ele está colocando o objeto na memória. A classe foi carimbada na memória, ela virou um ser, ela existe agora. Para você exibir, você pode dar o show. Beleza? Aqui ela não está como filha, ela vai abrir solta na tela. O que é abrir solta na tela?
Ela abriu aqui embaixo, aqui, ó. E se eu minimizar aqui, ela continua acessível. Tá vendo? Ela tá solta. Ela tá aqui embaixo separada. Ela não tá dentro do formulário MDI Parent. Então agora eu vou colocar para ela vou dizer que o parent dela é o formulário que está abrindo. Show? Então vocês vão notar a diferença no comportamento quando você usa formulário MDI. Está contido, ó, dentro do form. Se eu minimizo aqui, ó, some. E ela faz parte, não abriu separado aqui embaixo para isso. Então a diferença do container do form MDI Parent para o non container é isso. É esse comportamento. Tá? E quando eu fecho o parent, fecha tudo. Beleza? Então quando você fala no sistema Windows Forms para banco de dados, você vai ter um formulário de menu que vai ser MDI Parent e todos os formulários vão ser filhos, vão estar contidos ali na aplicação. O seu menu suspenso, que é esse cara aqui, ó, ele é outro código, ó. Só que eu posso chamar esse cara aqui, ó, menu clique, aí vou mandar o sender e o e, e ele vai executar esse código aqui dentro. Não precisa escrever duas vezes o código. Ele abriu. Beleza? Qual que é o lance do objeto? A classe é só o modelo. O objeto é quando você dá o new e põe na memória. Você pode pôr a mesma classe 200 objetos na memória. Ele está indo para a memória. Cada um desse aqui é um ser diferente, ó. Ele tem posições diferentes, minimiza diferente, ele passa a funcionar independente do outro, apesar deles terem sido instanciados do mesmo modelo. Então esse é um conceito de OO. A classe é um modelo do objeto. Ela é o carimbo e o objeto é a carimbada. Beleza? O comando que eu usei para abrir essa janela foi o show. O new foi para colocar o objeto na memória. Então, a cada bit que você dá integro, ele adiciona tudo isso na memória. Ele põe um objeto inteiro na memória e exibe ele. Beleza? O que a gente costuma fazer em sistema? A gente costuma desabilitar os menus quando você abre. O enable é para desabilitar, enable false. Só que aqui você vai ter que desabilitar os dois, ó. Aí quando você clicar, desabilita. Qual o problema? Desabilitou os dois, ó. Quando você fechar, não habilitou. Você tem que habilitar. E aí a gente vai melhorar o nosso conhecimento sobre público, privado e sobre event. Esses caras aqui, ó, eles estão todos dentro do formulário menu. E o menu tá com a visibilidade privada. Cadê o visible dele? Tem que achar aqui qual que é o atributo agora. Calma aí que a gente vai achar.
Ah, não é no form. É no menu. Será que é no menu? Ah, o Modify, ó. Tá vendo? Quando o Modify estiver privado, ele não é visível de outros objetos de fora, só do próprio formulário. Só o formulário consegue acessar. Só que eu vou ter que acessar esses dois caras do formulário, porque quando ele fechar, ele tem que ativar o menu de novo. Então você tem que transformar eles em público, ó. Todos dois como public. Isso muda internamente a forma como a variável é declarada dentro do designer. Porque dentro do designer ele deixa de ser privado e passa a ser público, a variável. Então esse é o conceito de encapsulamento. A variável deixa de estar restrita ao container dela e passa a estar pública para outros containers acessarem. Por que você precisa fazer isso? Porque quando você abre, está desabilitando o menu, quando você fecha, você quer habilitar. Beleza? E como é que você vai fazer isso? Lá no formulário gênero, quando ele fechar, você quer habilitar o menu. Então ele tem um evento chamado Form Closed. Olha lá, ó. Ocorre quando o usuário fechar o formulário. Então é isso que a gente vai usar. Show? Aqui a gente vai ter que usar o conceito de conversão de tipo, porque a variável que a gente tem aqui, ó, ela é do tipo form somente. Só que eu quero o form FRM menu. Entendeu? Porque se eu pegar esse cara aqui, ó, ele só tem os atributos que vem da classe form padrão. Ele não tem o menu lá, ó. Beleza? Para que ele tenha o menu, eu preciso converter ele em FRM menu, desculpa. Eu sei que ele é um FRM menu, porque eu atribuí para ele o FRM menu. É? Então ele está aqui, ó. O menu gênero ainda está privado. Eu preciso tornar ele público. A mesma coisa com esse aqui, ó. Ah, esse aqui eu já peguei, que eu não tornei o context menu. Aqui começou a ficar mais complicadinho, né? Como é que eu chamei ele? Vou colocar ele como public também. Fale-me tudo, não esconda-me nada. Professor, tem como desligar o ar-condicionado? Quê? Tem como desligar o ar-condicionado? Tem, pode desligar aí. Você vai me fazer um favor, que eu tô congelando aqui. Antes ele estava funcionando. Aí você botou para ele não aparecer. Isso. Por quê? Para o cara não abrir duas vezes o mesmo formulário de cadastro. Vai abrir uma só e fecha. E isso também é para mostrar que isso aqui é possível. Tá? Veja bem, quem decide como o sistema vai funcionar ou não é o desenvolvedor. Mas é importante que a gente saiba fazer as coisas. Entendeu? Então eu sei abrir o form e desabilitar o menu.
e eu sei fechar o form e habilitar o menu de volta. Já é um ganho pra gente, né? Tem outras formas de fazer isso? Tem, né? Tem outras formas. Essa é a mais fácil para menu, mas eu poderia passar os menus para um construtor do form e aí armazenar numa variável do form, depois dar o enable true. Isso funcionaria também. O que eu quis dizer aqui, ó? Esse cara aqui é de qual tipo, ó? É um toolstrip menu item, não é? Então eu poderia ter aqui um toolstrip menu item chamado de menu, né? E esse cara aqui é o que? É um outro toolstrip menu item. Então eu poderia ter aqui o outro cara, para não trabalhar com coleção ainda, chamado menu 2. E eu tenho um outro construtor. Repara que ele vai dar erro, mas eu posso ter um outro construtor que vai receber o menu 1 e o menu 2. E aqui eu colocar nessas variáveis repara que ele me ajudou, ele já completou, tab e foi. E aqui eu vou apagar isso aqui. Vou comentar aqui. E ao invés de usar esse jeito, eu vou fazer menu.enable igual a true. E menu 2.enable igual a true. E aqui quando eu abrir no construtor, agora ele tem dois construtores, ó. O nome desse conceito na orientação objeto é sobrecarga de operadores. Isso faz parte do polimorfismo. Quando você lê sobre sobrecarga de operadores e polimorfismo, ele está falando disso. O objeto tem várias formas. Tem várias formas de você usar os mesmos métodos, o construtor do objeto. Sobrecarga de operadores por quê? Porque você tem o mesmo método escrito duas vezes que permite você usar de duas formas diferentes. Então eu posso usar ele sem o construtor, com o construtor padrão, e com o construtor passando aqui os dois menus. Nesse caso os menus não precisariam estar como public, porque eu estou passando eles daqui para lá. O que é passando eles daqui para lá? Eu vou passar o menu gênero e o lá para dentro. Aí o que vai acontecer quando fechar? Esses menus vão existir lá dentro e ele vai habilitar na volta. Desabilitou, beleza? Quando fechou, habilitou de novo. Então é duas receitas para chegar no mesmo bolo. É isso. O bolo é igual, o resultado é o mesmo. O que diferenciou foi a técnica que você utilizou. Numa, você acessou um objeto que já existe, que você sabe que existe, que está instanciado. Na outra, você passou o objeto para o outro, que não precisa saber de onde veio, só vai usar o objeto que recebeu. E vocês, por tabela, aprenderam o conceito de sobrecarga de operadores. É isso, né? E aprenderam que você pode criar, você pode ter formulário com mais de um construtor. Só que o initialize componente tem que estar nos dois. Por quê? Porque o initialize componente é exatamente o que cria o seu formulário lá na sua classe designer.cs. Você precisa chamar ele, senão ele não vai criar o formulário. Toda a construção do formulário está aqui dentro. Show? Então aprendemos o primeiro conceito, o segundo. A gente pode também usar outros componentes que são razoáveis de serem usados em um projeto. Vamos ver aqui.
vai do gosto do freguês. Você pode colocar aqui a status stripper, colocar a barrinha de status. Aí você pode colocar aqui o edit itens dela. Você coloca label, progress bar nela, drop down buttons e coisas para você usar. Vou colocar um label aqui, vou chamar esse label de LBL Display, beleza? O LBL Display, ele vai ser sem text. Eu vou transformar ele em public também, que posso acessar ele de outros lugares se eu quiser. Public. O LBL Display está aqui, porque ele está autodimensionável. Se eu quiser que ele tenha dimensão, que ele não seja auto size, eu desligo o auto size. Eu coloco o width dele com o size dele aqui, ó. Vou colocar aqui 200 fixo, já que eu desliguei o auto size. Aí ele vai aparecer aqui pra gente usar. Se eu quiser incrementar ele, colocar borda, eu posso. Mas eu vou deixar ele aqui, que eu vou colocar aqui informações. Vou colocar ele um pouquinho maior que 200, vou colocar ele como 300. Vou colocar uma borda também, que eu tenho um toque com borda que me incomoda, coisa sem borda. Imagem text, não, eu quero só text. Display style. Vou colocar aqui ok, tá lá o meu displayzinho, só pra gente ver que as coisas vão fazer. Aí o que que você pode fazer aqui? Aqui eu vou colocar um outro menuzinho do lado, chamado de aulas, tá? Vai ser o meu menu aulas. E aqui eu vou colocar obrigado. Vou colocar aqui o menu aula 01. Só para eu abrir também a aula 01 aqui, beleza? Que é o nosso FRM aula 01. A variável pode ter o mesmo nome da de cima. Pode ter o mesmo nome da de cima, ó, porque ela está restrita ao contexto, à rotina, né? Então essa variável aqui ela só é acessível entre essas chaves, então não tem problema ter o mesmo nome aqui, porque ela está restrita a esse contexto. Isso também está na orientação objeto dentro do conceito de encapsulamento. O código está encapsulado dentro daquele contexto, ele não é acessível de outro contexto. Mas se fosse uma public já mudava, né? Já não poderia. Se eu colocasse ele aqui como uma classe de formulário, já não poderia ter o mesmo nome. Aqui também eu vou colocar ele como MDI Parent. E aqui eu vou fazer uma coisa que é legal, que eu vou usar um outro método do formulário, que ele é acionado quando o formulário fica ativo, que é o FormActivate. Cadê? É esse cara aqui, ó. Toda vez que o form ganhar foco, ele executa o activate. É diferente do load, que é só quando carrega.
Então aqui é this.mdi parent, FRM menu. Eu fui bem honesto quando eu falei que ia falar como FRM principal toda hora, né? Toda hora eu tô escrevendo FRM principal. Qual que é o nome do LBL nosso? Opa, desculpa. Tá errada a minha sintaxe. É assim. Ponto LBL display. Vou acessar aquele LBL display que a gente criou lá embaixo. Ponto text é igual ao quê? Cadastro de gêneros. Obrigado. Show? E no outro lado, aula 1, no Activate da aula 1, eu vou fazer a mesma coisa, que é o FRM menu. Primeira maravilhosa aula. Ó o despeito, ó o despeito. Ele nem acessou, porque tem que colocar o ponto text aqui, ó. Ele estava recusando a minha frase audaciosa. Vou executar. Opa! Pessoal, toda vez que tiver erro, ignora. Ignora não, corrige antes. Esse aula 1 Activate aqui, a gente renomeou esse cara no aula 1? Ah não, ele colocou no load. Ué, mas eu tinha certeza que ele tinha escrito Activate. Que sinistro, hein? Ó. Aí é aquela história, né? Comenta. Apaga isso aqui. É a única linha que vocês vão mexer no designer quando der esse bug. E é bom que ele dê comigo. Aí vocês vão abrir de novo o formulário. Tem que fechar e abrir, que se ele não recarrega o layout, ele é burro assim mesmo. Aí vocês vão lá no Image, vão lá no Activate e vão mandar ele clicar e criar a porcaria do Activate. Agora ele criou. Beleza? Agora ele vai funcionar. Se der erro de build, não continua. Corrige o erro antes de ir. Cadastro de gênero, executou, colocou lá embaixo. Cadastro de aulas, executou, colocou lá embaixo. A diferença do load para o Activate. O load executa uma vez só, o Activate toda vez que o formulário ganha foco. Beleza? É a diferença. Tá vendo que está mudando o texto lá embaixo? Ele está executando o Activate. Está mudando o textinho lá embaixo. Ele está executando aquele código que está lá dentro do Activate. É mágica. Não é. Todas essas ações que ocorrem, elas têm um sentido. Aqui vai ter um bugzinho, ó. Quando você fechar o último, ele dá um limpa, tá vendo? Você não precisa se preocupar. Você pode limpar ele toda vez que fechar, porque quando o outro entrar em Activate, ele vai carregar. Então no Form Close, você pode fechar esse cara aqui, ó. Aula 1 Activate, ó. Vamos pegar esse aula 1 aqui. E eu vou colocar lá no Form, ó, View Design, ó, ele vai, para não perder tempo. Lá no Form, lá a gente vai usar o Form Closed. Por que eu tenho que colocar no Form Closed e não no botão fechar, gente? Porque existem 1000 maneiras de fechar um formulário, tá? Ele clica no xizinho lá, ele não vai executar o botão fechar que você fizer. Então não adiantaria nada você ter esse código no botão fechar. Tem que estar no evento que ele executa quando o form fecha. Se outro formulário fechar ele, vai executar esse evento também, por exemplo.
Por quê? Ó? Vou abrir o aula 1 e o outro. Posso estar mentindo. Tá vendo? Carregou aqui, ó. Quando eu fechei ali, limpou, mas o outro carregou de volta. Entendeu? Se eu abrir os dois aqui agora de novo. Só que agora eu vou fechar o outro por último. Fechou? Não limpou? Não limpou. Por que ele não limpou? Ah, porque é esse aqui que limpa. Foi errado. Aqui, ó. Tem que fechar primeiro esse, depois esse. Então esse código para limpar lá embaixo tem que estar em todos os formulários se você estiver usando o display. Não tem jeito. Se você quiser garantir que o seu form limpe, ele vai limpar. Beleza? Então esse códigozinho aqui, ó, todo form closed seu vai ter. Ah, professor, eu podia criar um form por herança e colocar esses códigos. Cara, não começa a complicar a sua vida, não. Faz o fácil. Né? Faz funcionar a parada. Esquece essas complicações. Aqui já tem o código para habilitar o menu. Vou colocar o outro aqui do LBL Display. Se eu quisesse receber esse LBL Display do mesmo jeito que eu recebi aqui, eu poderia também, não tem problema. Iria funcionar igual e eu poderia usar a variável que está lá. Beleza? Então, múltiplos formulários ok, status strip ok, menu contexto ok. Agora vamos lá para dentro do nosso formulário gênero, para brincar com ele. Tá? Como é que a gente vai brincar com ele? A gente vai brincar com ele da seguinte forma. Eu tenho, lembra na nossa análise da aula passada que o nosso gênero é bem simplesinho, ele tem um código e um nome? Não é isso? Então eu vou criar um formulário aqui só com código e nome. Label. Pessoal, eu estou clicando aqui, ó, às vezes o aluno se perde. Aqui é os atributos, aqui são os events, ó. Isso aqui tem que estar no sangue. É que eu estou navegando rápido aqui, o aluno acha, pô, que legal, é normal. Vou colocar aqui LBL código. Vou descrever aqui como código. E esse aqui é o código. Vocês lembram que eu falei que todo objeto tem que ter nome? Então vou colocar lá, ó, txt código. O maxlength, você lembra a importância que não pode ser maior que a variável? Vou usar uma variável do tipo int. A variável do tipo int tem 4 bytes. 4 bytes é 8 elevado à quarta, é o limite da variável. Se você colocar um número maior que esse, vai dar ruim. É 8 elevado à quarta dividido por 2, porque ela vai de menos x a mais x. Se a variável tiver 8 bytes, é elevado à oitava potência. Não tem mágico, o computador vai usar 4 bytes para armazenar o valor, o número é limitado onde ele vai chegar. Usar 8 é um número muito maior. Se usar 16, muito maior. Então aqui o meu código vai até 4, tá bom, né? 9.999 gêneros, tá bom, não tá? Não tem tudo isso, tem? Aí aqui tem umas técnicas que são razoáveis. Eu gosto, por exemplo, de preencher com a quantidade máxima de caracteres para saber mais ou menos o tamanho, para não ficar aquele controle desproporcional. Sabe? Ficar um controle gigante que só aceita 4 caracteres. Aí eu vou colocar aqui o nome do gênero do lado. É incrível como copiar e colar é mais demorado do que se eu tivesse copiado lá no toolbox. Vou colocar o nome aqui. Ah, professor, tem jeito certo de montar o formulário, padrão de layout? Cara, vai depender muito da empresa que você trabalha, do padrão que você adota, etc. Qual que é importante em relação à interface humano-computador? Existe uma coisa no ser humano chamada cognição. O que é a cognição? Você aprende uma coisa de um jeito, depois por associação você usa sem que você tenha a mesma curva de aprendizado. Não é isso?
É por isso que quando você vê um liquidificador, independente da marca, você sabe qual botão que liga ele. Você não precisa ler o manual de instrução. Se um fosse um botão, se o outro você tivesse que bater palma para ligar, se o outro você tivesse que falar, liga pelo amor de Deus, você ia ter que ler o manual para cada liquidificador. Então, o que é importante quando você fala de interface humano-computador e quando você fala de padrões que você vai adotar na sua empresa, no seu negócio, no seu sistema? Que as interfaces têm um padrão só. Um padrão de onde você coloca os botões, quais imagens você usa para os botões. Se você parar no Windows, toda janelinha do Windows tem os mesmos botões nos mesmos locais. Você sabe onde eles estão. É claro que tem janela, que tem mais complexidade, que tem mais botões, que tem coisas a mais para fazer. Mas existe um padrão que está sendo seguido, que você não precisa reaprender a cada vez que você abre. Então é importante que a gente tenha isso nos nossos sistemas. Ah, professor, não gostei do seu layout, quero fazer outro. Ok, só não faça um layout diferente para cada tela, é isso que eu estou dizendo. Defina o que você quer fazer no seu sistema e use o mesmo no sistema inteiro. É isso. Não ponha um botão do lado, depois um botão em cima, depois um botão do outro lado, depois um botão embaixo, depois um botão na esquerda e na direita. Aí você está obrigando o usuário a aprender cada tela sua de forma diferente. E acredita, gente, o usuário vai descobrir maneira de utilizar a sua interface que você ainda não descobriu. É igual pressione qualquer tecla para continuar. O cara procura a tecla, qualquer tecla no teclado. Qualquer tecla, né? A instrução está correta. Não é isso? Não deixa de estar errado. Exatamente. Aqui eu vou colocar 50, a instrução está correta também. Qualquer tecla, a tecla de desligar serve. Eu gosto de colocar X maiúsculo para campo texto. Até o limite. Ele segue o max length, ele não deixa eu preencher com mais. Espero que ele siga, né? Eu coloquei 50. Cadê meu max length? Coloquei 50, ele vai seguir. Ele não seguiu, ele colocou max 50, é isso mesmo? Com certeza ele colocou max 50. Obrigado. Mas eu sei contar, eu coloquei 10. Coloquei 4 vezes. Tem 50 aqui. Não parece que tem 50, né? Vou colar mais uma para garantir. Tá bom. Bem, vocês entenderam a ideia, é isso que importa. Aqui tem um outro controle que é legalzinho, que pode ser usado. Que é divertidinho ele, que é o tooltip. A gente tem aqui o tooltip em algum lugar que ele é divertido. Aqui, ó. Tá vendo? Você configura ele, ó, o tempo que ele vai ficar na tela. Se ele é um balãozinho, o delay para início, quanto tempo ele demora para aparecer. E aí dentro do campo aparece o tooltip 1, ó. Ele só vai aparecer depois que eu colocar o tooltip na tela. Ele aparece o tooltip, é o tooltip 1, tá vendo? E aí eu escrevo aqui, ó, nome do gênero. Aqui no código, vamos lá, no tooltip. Código numérico do gênero. Show! Aí eu posso colocar um botãozinho aqui, ó. Como é que foi a tela que a gente fez na aula passada? A gente colocou um botão salvar. O botão também aceita o e-comercial.
Ficou bonitinho, né? Aí o form ele tem uma coisa chamada default button. Professor, quando essa tecla de atalho for, por exemplo, no meio da palavra, você bota o exponencial no meio da palavra? Bota no meio da palavra. Aqui, ó. Vou colocar aqui no V, ó, no L. Fica no L. Show? Ele tem um formulário, tem um cara chamado accept button, que é o botão que vai ser executado quando aperta o Enter, ó. BTN salvar. Ele também tem o cancel button, o formulário. Vou colocar aqui um BTN fechar. E vou colocar aqui o cancel button. Pessoal, estou mostrando um monte de coisa ao mesmo tempo aqui, tá? Ele vai executar quando aperta o ESC, o cancel button. Aqui no cancel button eu vou colocar o close. E para montar aquela tabelinha embaixo que a gente viu, a gente vai usar o Data Grid View. Aqui eu vou usar uma propriedade chamada Anchor, para ancorar lá embaixo. Anchor não, vou usar o Dock de uma vez, que o Dock ele coloca lá embaixo. Vou colocar o Dock embaixo aqui, ó, já colocou. Vai ficar amarrado embaixo do seu formulário. Tá vendo? Só que aí eu tenho que tirar a âncora de cima, para ele não redimensionar em cima quando eu minimizar o formulário. Tem que colocar a âncora de novo. É o dock. A âncora. Ele tirou o dock quando eu mudei a âncora. Ele é fresco, tá, gente? Ele não aceita os nossos comandos fácil, não. Ele é teimoso. Olha lá, ele voltou com a situação. Então tá bom, ele não aceitou o dock, eu vou mexer só com a âncora. Eu vou tirar a âncora do top, colocar a âncora aqui, ó. Vai ter o mesmo efeito pra mim. Só que eu vou redimensionar aqui, ó. Eu vou redimensionar aqui. Aí quando eu redimensionar o form, ele redimensiona. Tá de zoeira comigo? Vou tirar essa âncora de baixo e vou colocar em cima, então. Pronto. É isso. Eu coloquei a âncora no lugar errado. Pronto. Tá de sacanagem comigo. É normal, isso acontece. Professor, quando você clica e vai para a tela de codificar o botão, você faz o quê? Você dá 2 cliques? 2 cliques ele cai no evento principal do objeto. Nem sempre é o que você quer programar. É isso. Às vezes você tem que ir lá no event e acessar o evento que você quer. Beleza? Eu posso configurar manualmente o grid. Eu vou colocar aqui o campo código. Campo com nome código. A coluna código. Vou colocar o nome com a coluna nome. E vou colocar 2 botõezinhos, igual eu fiz aquela tela que a gente fez, que vai ser o BTN alterar e o BTN excluir. Ficou igualzinho a nossa tela que a gente desenhou no quadro, ficou? Era isso. Então aqui quando eu executar, eu estou mostrando isso para mostrar os objetos formulários. A gente ainda não vai programar esse formulário, tá? A gente vai programar esse formulário só com objeto numa aula um pouquinho mais para frente. Hoje eu quero fazer a calculadorinha. Aula 1, não é você que eu quero, é você aqui. Ainda está fora de ordem a tabulação, não. Nesse caso ficou na ordem, né? Mas porque eu coloquei os controles na ordem. Apertei o ESC, ele fechou, porque a gente colocou como cancel bottom. Para arrumar a ordem de tabulação,
É o menu View Tab Order. Tem que clicar no formulário, menu View. Cadê o Tab Order agora? Ah, obrigado. Aí você põe na ordem, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Da ESC ele sai. Tá na ordem. Não vou mais mexer no layout. Botão direito, lock control. Aí eu não arrasto por acidente, ó. É a ordem de tabulação. Vou apertando o tab e ele vai pelo controle. Tem como fazer aqui pra você esticar assim pra ficar até o final? Qual? Isso aqui? Não, ali, coisa do nome, eu não tava dentro. Ah, tem. Eu posso redimensionar aqui, ó. Edit columns, ó, o nome. Eu redimensiono o nome aqui, o IDIF, e coloco 200. Ele aumentou aqui, ó. Tem que fazer por isso. Beleza? Mas não é justificável não, né? Não, não tem alt size. Entendi. Ele tem até o Auto Generate Columns, que você pode trabalhar, ele vai gerar as colunas sozinha para você, a partir do nome dos objetos e como ele estiver carregado. Mas eu não gosto, eu prefiro montar manual e configurar do jeito que eu quero usar. Por enquanto eu vou deixar desse jeito, depois a gente vai programar esse cara. Depois do intervalo a gente vai para a calculadora.